Para os que conheceram a verdade mais tarde, talvez tenha sido uma grande decisão escolher servir a Jeová. Este foi o caso do irmão Michael Lemoyne, dos Estados Unidos. Ele não gostou que sua esposa começou a estudar a Bíblia. Por causa de sua formação, era difícil aceitar o que ela estava aprendendo. Eu era o mais novo de 3 filhos. Morávamos numa cidadezinha na Louisiana. Era uma cidade bem católica. Na igreja católica, fomos ensinados a fazer orações repetitivas. Para falar a verdade, era fácil orar assim, porque você não precisava pensar. Era só memorizar as orações, o que acontecia quando você era criança, e depois ficar repetindo. Quando eu estava para terminar a faculdade, para cursar Direito, senti que algo estava faltando. Eu queria me achegar a Deus, mas não sabia como. Conheci a Sharon em 1986 e acabamos nos casando no ano seguinte. Eu e a Sharon não tivemos permissão de nos casar numa igreja católica com um padre, visto que ela era divorciada. No início, aquilo não me incomodou, mas com o tempo, sim. Perguntei a eles o que fazer para que nosso casamento fosse abençoado. Sharon teria que passar por algumas sessões de instrução religiosa. Quando ele me pediu isso, eu disse, claro, eu estudo com eles. Nós nunca abrimos a Bíblia. Era um tanto desanimador. Nessa mesma época, estudei com uma irmã zelosa que usava a Bíblia o tempo todo. Enquanto eu continuava aprendendo da Bíblia, raciocinar à base dela era tão bom. Era algo que eu sabia, que eu não poderia ignorar. Então ela chegou em mim e disse, tenho algo para te contar. Faz um tempo que estou estudando com as Testemunhas de Jeová. Tenho certeza de que essa é a religião verdadeira e eu não quero mais ir à igreja, não quero mais ser católica. O que me motivou a contar para o Mike que eu estava estudando foi Gênesis 6:6. Faz diferença o que fazemos, que ele pode ficar triste. Isso me deixou arrasada. Me deixou arrasada por causa do amor que ele tem por nós. Para mim, aqueles anos foram sombrios porque havia muita animosidade da minha parte. Ele tentou fazer tudo o que podia para me fazer parar. Falei até sobre divórcio. Quem sabe ela ficasse pensando nisso? Ela levaria um choque e caísse em si. Ele chegou a fazer as malas e sair de casa. Ela estava, na verdade, se tornando uma esposa melhor, uma mãe melhor. A irmã, minha instrutora, dizia, é bom que ele seja tão zeloso na religião dele. Isso mostra que ele ama a Deus. É como Paulo, que achava que era a coisa certa a fazer. Eu estudei para ser advogado. Eu pegava um caso, geralmente eu não sabia nada sobre ele. Eu fazia uma investigação, consultava especialistas para me ajudar a entender o que eu não conseguia. Então é natural que eu fosse à minha igreja. E eu fui. Eu fui aos meus líderes religiosos, meus líderes espirituais, e pedi a eles que me ajudassem com isso. Eu marquei uma entrevista com um padre que tinha uma posição muito importante. Eu disse a ele que minha esposa estava estudando com as Testemunhas de Jeová. E a primeira coisa que ele me disse, e eu nunca vou me esquecer disso, ele olhou bem para mim e disse que seria preciso um milagre para eu conseguir afastar minha esposa das Testemunhas de Jeová, porque elas conheciam muito bem a Bíblia. Naquele ponto da minha vida, eu estava lutando, tentando recuperar minha família. Foi um dia devastador. Então eu disse, Michael, a Bíblia, o livro de Deus, você não conhece. Por que você não estuda ela? Assim como estuda os livros de direito ou os casos que você cuida. Eu decidi que ia com ela no domingo,
só no domingo e só ficaria a primeira meia hora. Eu diria que fui às reuniões, pelo menos um ano, com o objetivo de aprender e refutar. Aprendi que a Terra permanecerá para sempre, que a Trindade não existe, que Deus o Pai tem um nome e que não existe inferno de fogo, não há nenhum purgatório. Essas coisas eram revigorantes, fiquei totalmente convencido. Em 96, escrevi uma carta para o mesmo padre que achava que seria um milagre fazer minha esposa parar de estudar e disse que eu não queria mais ser católico. Grande parte das mudanças que fiz foi por causa dos irmãos na congregação. Eu não era uma pessoa acessível. Mas quando decidi fazer mudanças, e isso foi rápido, essas pessoas nunca me trataram com indiferença, estavam sempre de braços abertos. Jesus disse que ninguém pode vir ao Pai a menos que Jeová o atraia. O que ele viu em mim, eu não sei. Muitas vezes eu oro a ele e não sei o que dizer, mas agradeço muito pelo que ele tem feito por mim. Ficará feliz em saber que hoje o irmão Lemoyne serve como coordenador do corpo de anciãos de sua congregação. Sua esposa Sharon e seus filhos são pioneiros regulares. E a irmã Lemoyne provou com sua lealdade a Jeová que é possível permanecer firme ao enfrentar a perseguição de membros da família.